Nesse vídeo eu vou falar dos principais inimigos que tem de qualquer apresentação e dicas também para captar a atenção do público, como combater esses inimigos. O primeiro inimigo é o sono, de dar sono durante qualquer apresentação. Hoje eu já considero ele o segundo maior inimigo, porque a gente tem outro maior hoje que distrai a atenção do nosso público, que é o celular. A maioria das pessoas hoje tem um smartphone e é muito fácil pegar ele e se distrair no Instagram, no Facebook, no Twitter, numa rede social. Essas redes sociais, inclusive, elas são feitas para atrair a nossa atenção, para captar a nossa atenção a todo momento. Ou mesmo esses aplicativos de mensagem, que as pessoas recebem notificações e mensagens o tempo todo. Como fazer o público largar o celular por um momento, deixar o sono de lado e prender a atenção na informação que está sendo dada. Nesses próximos vídeos eu vou dar algumas dicas para captar a atenção do público. A primeira dica que eu gosto bastante, num dos melhores livros de apresentação que eu já li, que é Faça como Steve Jobs, é muito bom aquele livro, que é a regra de 3. O que é essa regra de 3? De acordo com a lei de Miller, as pessoas elas processam 7, com variação de mais ou menos 2 porções de informação de cada vez. Se a gente enche muito de informação, mais do que isso, as pessoas acabam não captando. 3 ou 4 seria como se fosse um número mágico para captar a atenção de quem está assistindo. Por isso que são os 3 porquinhos, os 3 mosqueteiros. E geralmente quando a gente cita também mais do que 3, as 3 primeiras são fáceis de gravar. Passou de 3, a quarta, a quinta, a sexta já é mais difícil. Até em prova, quando eu quero pedir alguma característica de algo, alguma propriedade de algo, geralmente eu peço mais 5, 6, porque 3 é fácil de lembrar. Agora, mais do que 3 já dificulta para lembrar, né? A gente consegue ver melhor quem realmente estudou ou não. Como é que a gente vai usar a regra de 3 na nossa apresentação? Inclusive nesse treinamento, se vocês notarem, eu dividi ele em 3 módulos justamente por causa disso. Porque são 3 mensagens principais que vão servir como marcos verbais que atuam como guias, ajudando os ouvintes a seguir a história e prestar atenção. Quando a gente diz que vai ter 3, a gente fala o primeiro, a pessoa fica inconscientemente esperando vir o segundo, esperando vir o terceiro. Aqui eu tenho um exemplo de uma aula que falou de 15 estratégias mais adotadas. Eu tive uma aula assim uma vez, com 15 estratégias a serem adotadas. Era 9, 10 horas da noite de uma sexta-feira. O que se induz o público a pensar? Poxa, já é tarde da noite de sexta-feira, são 15 estratégias que vai ter que dar, a gente vai ficar aqui até sábado de manhã falando dessas 15 estratégias. Acaba ficando algo também cansativo. Quando a gente fala que são 3, mesmo que eu possa pegar essas 15 e dividir em 3 gerais, mas fica mais atrativo, capta mais a atenção do público que está assistindo. Aqui tem alguns exemplos de umas aulas que eu já dei. A primeira foi de um projeto que eu dividi eles em 3 fases. Ele tinha várias etapas, mas eu dividi ele em 3 fases, que vai servir de marco verbal para facilitar aquele entendimento. Na fase 1 vai ter várias metodologias, na fase 2 tinha outras. A mesma coisa aqui nesse segundo slide, que tinham 3 aplicações gerais. Na verdade tinham N aplicações, mas eu agrupei elas em 3 para facilitar também o entendimento e a transmissão daquela informação. Aqui tem outro exemplo também de fatores para indicação de um material ou de etapas de manipulação que eu dividi em 3, usando essa regra de 3 a nosso favor para captar melhor a atenção de quem está nos ouvindo e facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo. Que 3 é muito mais fácil de lembrar do que se eu dividir em 10, em 20. Aqui mais alguns exemplos falando de 3 mecanismos de defesa e do passo a passo para uma técnica dividido em 3 etapas. Aqui tem mais alguns exemplos falando da manipulação de um material, também dividi em 3 propriedades. De vantagens, coloquei no máximo 3 vantagens por slide. Todas essas divisões foram feitas antes no planejamento dessas apresentações, justamente para facilitar a transmissão da mensagem. E aqui eu gosto bastante desse discurso de Steve Jobs, que ele dividiu também em 3 marcos verbais. Esse vídeo tá na íntegra na internet, aqui eu editei para vocês verem. E notem como ele capta a atenção de quem está ouvindo, porque a gente fica esperando qual que vai ser o segundo e qual que vai ser o terceiro. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. My second story is about love and loss. My third story is about death. Além disso, ele também trabalha com contar histórias, storytelling, que além de usar a regra de 3, ele também usa estratégias de contar uma história para captar a atenção de quem está assistindo. Então, em qualquer apresentação de vocês, usem essa dica da regra de 3, sempre que possível, utilizem ela, tentem agrupar sempre em 3, que facilita muito mais na hora de transmitir a mensagem, especialmente para quem está recebendo aquela mensagem.